Olá, hoje é quarta-feira, 6 de julho, e o Senado Notícias está no ar. Um pedido de vista adiou a votação na Comissão de Constituição e Justiça da proposta que permite a parlamentares chefiarem embaixadas brasileiras sem perder o mandato. Hoje, a Constituição permite que um parlamentar chefie missão diplomática no exterior sem perder o mandato, mas desde que seja um cargo temporário. A PEC quer incluir no texto constitucional a possibilidade de um deputado ou senador assumir uma embaixada no exterior, que é um cargo permanente, sem perder o mandato. O texto foi criticado por especialistas e representantes da área diplomática em audiência pública promovida pela comissão essa semana. O senador Esperidião Amin tentou adiar a votação da matéria, alegando que apresentou à mesa um requerimento para que a PEC fosse apensada a uma outra proposta de 2019, que trata da escolha de chefes de missão diplomática no exterior e estabelece que essa escolha seja feita entre servidores de carreira. Temos uma emenda constitucional datada de 2019 que versa sobre, vou ler a emenda, para definir que a escolha de chefe de missão diplomática de caráter permanente, portanto, é o assunto de hoje, deve recair sobre servidor integrante de carreira diplomática. Não foi feita ontem para contraditar esta, é de 2019. Tem número idêntico de subscritores. Se isso não é matéria conexa, eu não conheço o que é conexão. Mas o presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre, que é também o autor da proposta que permite a parlamentares chefiarem missões diplomáticas sem perder o mandato, não aceitou a questão de ordem do senador Amin. Uma coisa não impede a outra, até porque o requerimento que Vossa Excelência fez pela consulta que fiz à Secretaria-Geral da Mesa, da Secretaria da Comissão, está na mesa do Senado do Congresso Nacional, pelo que eu entendi. E esse documento ainda não veio da mesa do Senado para a deliberação da CCJ sobre se há ou não esta conexão, porque caberá também a esta comissão deliberar sobre este requerimento, sobre o sobrestamento deste requerimento aqui no plenário. A senadora Daniela Ribeiro, relatora da proposta, leu o parecer favorável à matéria, mas houve um pedido de vista coletiva e a análise foi adiada para a próxima semana. Uma segunda audiência pública discutiu nesta quarta-feira projeto que regula pesquisa, produção, fiscalização e incentivos aos bioinsumos no Brasil. Foi na Comissão de Meio Ambiente. Eles já têm um tempo de estrada. Cientistas brasileiros dão duro para melhorar as condições do solo e promover a agropecuária no Brasil. Aos poucos, esta estrutura vem se fortalecendo. São 12 unidades da Embrapa, tem instituição de pesquisa e ensino, 8 universidades públicas, fora as 12 outras universidades associadas. Somos hoje 270 membros, da Amazônia ao Rio Grande do Sul. Temos colaborações internacionais, saímos com esses resultados maravilhosos, que era aumento de 22% na biomassa, de nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, economizando fertilizante, dando não só mais comida, como comida de maior qualidade para o gado. E muito bom para o meio ambiente, mitigando a emissão de gases de efeito estufa e contribuindo para o sequestro de carbono. Melhores resultados futuros dependem do aperfeiçoamento da legislação, de segurança jurídica e investimentos. Não é assim do dia para a noite, não é assim, acordei, eu vou ter um produto. Muito dinheiro de pesquisa pública e desenvolvimento tecnológico privado para lançar isso. Representante dos produtores de café, este debatedor pondera. Não é acabar com o uso de produtos químicos ou o uso de biológicos, mas, sobretudo, é racionalizar o uso de químicos, utilizando de forma responsável
nos produtos biológicos na cafeicultura. A representante da Anvisa está preocupada com aspectos do projeto, embora reconheça a necessidade de lei específica para tratar de bioinsumos. São produtos que hoje são regidos por uma normativa que foi pensada e desenvolvida para produto químico. Então, com certeza, uma proposta de legislação específica para esse tema nos traria grandes ganhos. A preocupação de se multiplicar micro-organismo em larga escala dentro de ambientes não apropriados, né, é uma preocupação relevante do ponto de vista do risco para a saúde humana. Respondendo a uma inquietação de representantes de cooperativas, esta participante rebateu o entendimento de que o projeto proibiria cooperativas de produzir bioinsumos. Qualquer um pode produzir, qualquer um, pequeno, médio, grande, desde que vá lá, faça o controle de qualidade, tudo isso. Cooperativa, associação, muito mais. Então, eu não entendo onde que está essa onda na internet de que está proibido. A Comissão Temporária Externa do Senado, criada para investigar as causas do aumento da criminalidade na região norte, aprovou hoje o relatório com as conclusões da diligência que os senadores fizeram à região no dia 30 de junho. Ficamos particularmente impressionados com as ameaças que existem aos povos indígenas não contactados e aos povos indígenas em geral lá na região do Vale do Javari. E recomendamos um conjunto de providências serem tomadas pelo Ministério da Justiça, pela FUNAI e por várias outras instituições do Estado brasileiro. Nós voltaremos a nos reunir semana que vem para ouvir o senhor Jader Marubo, que é um dos líderes indígenas que tem reportado o conjunto de ameaças que tem ocorrido na região contra os povos indígenas, e ouviremos também os familiares de Dom Philips, e de Bruno Araújo sobre a sequência das investigações do assassinato de ambos. E a sessão plenária está marcada para as 4 horas, com 4 itens na pauta. Vamos conferir aqui no telão o que pode ser votado. O primeiro item inclui na tributação especial do Simples Nacional os serviços de representação comercial. Também pode ser votado projeto que autoriza instalação de infraestrutura de telecomunicações em caso de não manifestação do órgão competente. Outro projeto dá ao município de Esteio, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional da Solidariedade. E ainda o projeto que zera o IPVA para motos de até 150 cilindradas. O plenário do Congresso Nacional analisou nesta terça-feira vetos que estavam trancando a pauta de votações na casa. Foram derrubados os vetos às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que prevêem ajuda financeira para o setor da cultura por conta da Covid-19. Os parlamentares derrubaram os vetos sobre o setor cultural, os mais debatidos durante a sessão. O projeto de lei Paulo Gustavo tinha sido integralmente vetado. Prevê o repasse de 3 bilhões e 86 milhões de reais do governo federal para estados e municípios enfrentarem os efeitos da pandemia de Covid-19 na cultura. A lei Aldir Blanc II também determina repasses anuais de 3 bilhões para estados, Distrito Federal e municípios e define atividades que podem ser financiadas, como exposições, festivais, prêmios e espetáculos. Não há motivo que justifique a manutenção deste irresponsável veto. Lembro aqui que a nossa cultura não é sinal de trânsito, não é vermelha, amarela ou verde, não é de esquerda, de centro ou de direita, não é para ser usada como doutrinação por lado algum. Cultura tem a ver com a nossa tradição, com o raciocínio crítico, com a forma de se expressar e de se manifestar de um povo. É por isso que temos todos que valorizá-la. Nós, congressistas, vamos sim
respeitar a cultura brasileira, derrubando os 2 vetos. Foi derrubado por acordo entre os líderes o veto que impede a anistia de multas cobradas por atraso na entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu quero aqui agradecer o líder do governo, o governo, pela compreensão da importância da derrubada desse veto, principalmente para atender aí milhares de contadores que são quase que funcionários do governo, aqueles que atendem o governo 24 horas com as informações e que muitas vezes não é reconhecido e muitas vezes até punido, como é o caso do que aconteceu nesses últimos anos. Os parlamentares ainda rejeitaram o veto do presidente Jair Bolsonaro à criação do Dia dos Povos Indígenas. Senadores e deputados também derrubaram o veto à inscrição do nome de Nise Guimarães da Silveira no livro dos heróis e heroínas da pátria e ao veto que trata das estatísticas de violência contra a mulher. Depois de uma reunião de líderes, o presidente do Senado anunciou ontem que 4 CPIs deverão ser instaladas no Senado depois das eleições de outubro. Uma para apurar denúncias de corrupção com envolvimento de pastores evangélicos que atuavam no Ministério da Educação no governo Bolsonaro. Outra para apurar obras inacabadas na educação durante a gestão do PT. Uma terceira sobre ONGs na Amazônia e a quarta sobre crime organizado. A presidência tem o seu papel e o seu dever constitucional de, cumpridos os requisitos, fazer a leitura no plenário do Senado Federal. Isso é exigível, é um direito da minoria, não há o que se questionar e não há discricionariedade nisso. No entanto, o entendimento da ampla maioria dos líderes partidários do Senado Federal, alinhados ou não com o governo, até senadores e líderes muito independentes em relação ao governo, ponderaram que, de fato, nesse momento, às vésperas do recesso parlamentar e depois, já no período eleitoral dos meses de agosto e de setembro, não seria conveniente a existência das comissões parlamentares de inquérito no Senado Federal. O requerimento da CPI do MEC, feito pelo senador Randolfo Rodrigues, é que suscitou a manifestação dos senadores no sentido de que, se for ter uma CPI, que tenha todas as outras. Até então não se falava da instalação de CPIs no momento pré-eleitoral. Quando se coloca carga numa CPI específica, é natural que os senadores, autores de outros requerimentos que preencham também os requisitos, queiram fazer valer os seus direitos, que são absolutamente legítimos, de terem também as suas CPIs instaladas. Não há essa cronologia, não há essa obrigação de se obedecer a ordem preferencial de quem entrou primeiro nesses requerimentos, mas há um sentimento da presidência de isonomia, de tratamento igualitário entre os senadores, porque se todos os requerimentos têm fatos determinados, têm assinaturas, têm orçamento, têm prazo definido, preenchidos os requisitos, todos naturalmente têm que ser lidos em pé de igualdade. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor realizou uma audiência pública para debater o ativismo judicial e a separação dos poderes. Os convidados criticaram ações dos tribunais superiores. O autor do requerimento foi o senador Eduardo Girão. Na justificativa, o parlamentar ressaltou que em um Estado democrático de direito é fundamental o equilíbrio e a harmonia entre os poderes, de maneira que nenhum se sobrepõe em relação ao outro. No entanto, Girão destacou que atualmente existe um suposto ativismo judicial. É importantíssima, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição importantíssima para a democracia no Brasil. É um pilar da nossa democracia, mas ultimamente tem perdido a mão. Alguns de seus membros têm cometido abusos sucessivos, o que tem colocado a democracia em risco. Considero o tema dessa audiência pública um tema extremamente pertinente no Brasil de hoje e um tema que faz parte da temática dessa comissão, que é a Comissão de Fiscalização e Controle. E cabe ao Poder Judiciário também ser investigado, ser fiscalizado por parte dessa comissão. Fico muito preocupado quando nos reunimos aqui, em torno de 5 juristas de notório saber, como acabaram de demonstrar, e todos verberando contra os excessos, os transbordamentos de atribuições
de ministros do Supremo Tribunal Federal. O jurista Ives Granda Martins ressaltou que a Constituição define que os poderes devem ser harmônicos e independentes e afirmou que é dever de cada responder pelas suas competências e atribuições. Mas disse que atualmente existe uma invasão de competências. O que nós estamos vendo é uma corrente jurídica que não foi encantada pela Constituinte, que não foi encantada na Constituição, que é da chamada consequencialismo jurídico, neoconstitucionalismo ou jurisprudência constitucional, que poderia o Poder Judiciário, com flexibilidade máxima na sua interpretação, atuar nos vácuos legislativos ou corrigir os rumos do Executivo quando o povo pedisse e nem o Congresso, nem o Executivo atuasse. O ex-desembargador Ivan Sartori falou que o país está assistindo uma situação difícil, o que ele classificou de ditadura. Para Sartori, discussões importantes para a sociedade foram barradas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vendo que o judiciário agora se transformou no único poder da República que realmente tem voz e que realmente comanda o nosso povo brasileiro. Então nós temos uma série de questões aí lamentáveis e que correm à margem da Constituição Federal. Prestes a ser analisada no plenário do Congresso, a proposta de diretrizes orçamentárias para 2023, aprovada na comissão mista, ainda tem pontos de discussão. A lei de diretrizes orçamentárias deve ser votada antes do recesso de julho. Encaminhado à mesa do Congresso, o substitutivo do senador Marcos Duval foi elaborado a partir de projeções sobre o atual cenário da economia do país. O projeto prevê crescimento do PIB na ordem de 2,5% no ano que vem, mesmo percentual esperado para 2024 e 2025. A inflação do IPCA retornaria rapidamente a 3,3%. A taxa Selic, hoje na casa dos 2 dígitos, deve ter uma leve queda. O relatório também antecipa um déficit nas contas públicas de até 65,9 bilhões de reais. O limite do teto de gastos da União para 2023 é de 1,79 trilhão de reais, 108 bilhões acima do valor de 2022. Para 2023, o texto garante reajuste salarial, contratações e reestruturação de carreira apenas para policiais federais e do Distrito Federal. O relatório da comissão mista avançou na transparência das chamadas emendas de relator, mas trouxe uma novidade que dividiu opiniões. A novidade é que as emendas de relator, ou RP9, passam a ser impositivas e o governo federal fica obrigado a manter uma reserva para esse fim. O valor deverá ser equivalente à soma das reservas para as emendas individuais de bancadas estaduais. Para a oposição, esse item reduz o poder do Executivo sobre as verbas do orçamento, prejudicando investimentos em obras e serviços públicos essenciais. Vão desorganizar inteiramente a execução do orçamento federal, vão transformar o Congresso Nacional no verdadeiro dono do orçamento. Na prática, nós vamos ter aqui um parlamentarismo disfarçado, em que o Congresso controla o orçamento, a execução orçamentária, mas não assume o ônus, de governar. Eu creio que a tendência de uma decisão como essa, se vier a passar, é ela ser questionada no Poder Judiciário e acho que não há base jurídico, legal nem constitucional para um tipo de coisa como essa. O ministro do Supremo, Nunes Marques, enviou um questionamento ao relator da LDO, senador Marcos Duval, para que forneça maiores esclarecimentos sobre o orçamento impositivo. Se ela torna impositiva, ela deixa de ser usada como moeda de troca, porque todo mundo recebe, então não tem o que mais negociar. Então, é para tirar exatamente e deixar mais transparente para a sociedade que o recurso que está sendo destinado é para o Estado ou município, projetos regionais, e que todos os parlamentares vão receber, porque senão você tem que ficar refém do governo para conseguir esses recursos para ser enviado para o município. E quando é impositiva, você não precisa ser apoio ao governo, você pode ser a oposição, que você tem o mesmo direito
dos outros. Mesmo com o desemprego em leve queda, o cenário é de inflação, aumento da dívida pública, juros em alta e baixa capacidade de investimento. Como garantir que setores como saúde e educação não serão afetados? Penso que o orçamento do ano que vem poderá ser um marco, porque dificilmente continuaremos com esse chamado teto de gastos, que é uma restrição muito difícil de manter, muito difícil de obedecer, pois ela diz que normalmente o que tem acontecido é que os gastos não podem crescer mais do que a inflação. E isso é uma coisa que está ficando cada vez mais difícil de manter e acontecer. Carlos Alberto Pereira, repórter cinematográfico da TV Senado, que faleceu em 2020, vítima da Covid-19, foi homenageado nesta terça-feira pelo Senado Federal. Um dos estúdios da nossa emissora, a partir de agora, leva o seu nome. Colegas de profissão, servidores da comunicação do Senado, amigos e a família de Carlos Alberto estiveram todos juntos para a cerimônia ali no Salão Azul, onde ele trabalhava todos os dias. No Salão Azul é também onde fica o estúdio da TV Senado, que recebeu a placa com o seu nome. Não há um dia em que eu passe nesse Salão Azul e não sinta a falta do seu cumprimento gentil e da nossa conversa animadora, não importasse qual era a missão daquele dia. Carlos Alberto uma vez me disse: não tenho tempo para odiar ninguém, o meu tempo eu gasto amando as pessoas, parafraseando o Renato Russo. E Carlos Alberto distribuía amor. É por isso que a gente vê essa homenagem aqui hoje. A história dele tem vários momentos de acompanhamento dos presidentes da República, no ciclo do poder, mas por mais de 20 anos aqui dentro da TV Senado e nos 25 anos da TV Senado, ele ajudou a construir o que a gente tem hoje como emissora e como sistema de comunicação pública. Tal qual os pioneiros candangos que fazem parte aqui desses mármores, desses concreto, né, nesse palácio, o Carlão faz parte da construção da TV Senado. Ele vai estar agora imortalizado aqui nos nossos estúdios. A coordenadora geral da TV Senado leu uma carta escrita pela senadora Leila Barros, relatora do projeto de resolução do senador Davi Alcolumbre, que tornou possível a homenagem. Meu desejo era o de estar aí para abraçar e manifestar solidariedade aos familiares e amigos de Carlos Alberto, além de homenageá-lo pela premiada carreira como repórter fotográfico. Sei que este é um momento de saudade, mas também é ocasião de reconhecimento e de demonstrar nossa admiração e respeito por um profissional competente, dedicado, leal, companheiro e amigo. Essa placa é em homenagem a ele, mas também é uma forma da gente homenagear todos vocês, toda a família, e saber que ele vai estar sempre presente em algum lugar e que quando vocês quiserem, vocês tiverem saudade, vai ser só vir aqui, que ele vai estar aqui. Então essa placa é em homenagem a ele e em homenagem a ti também. Meu avô, além de ser um profissional maravilhoso, era um ótimo pai, um ótimo tio, um ótimo padrinho, um ótimo compadre. Ele era principalmente o meu herói. E parece que quando eu vim aqui agora, essa dor aumentou. A saudade também. Mas o orgulho aumentou junto com a dor e a saudade. Orgulho de você, vovô. Obrigada. Mas todos somos órfãos dessa pessoa brilhante, que nos deixou uma referência de competência e profissionalismo, que nada mais são que a busca e a essência do nosso trabalho. Essa marca hoje está gravada na porta de um estúdio da TV Senado, dentro do Senado Federal da República Federativa do Brasil. Carlos Alberto, agora, é o nome de um estúdio onde nós trabalhamos, que a sua luz ilumine a todos os que passarem por aqui. Obrigado, Carlos Alberto. Você será sempre o nosso professor. Obrigado.
Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.